Cumprimento a todos os irmãos e amigos com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres porque Jesus é maravilhoso e fiel na sua promessa. Ainda que tudo possa falhar, a palavra do Senhor nunca irá falhar, louvado é o nome de Jesus, por isso Ele está conosco, louvado seja Deus. Eu convido os irmãos para lermos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 13, louvado seja Deus. Versículo 22 a seguir. Louvado é o nome de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 22 a seguir. Glorificamos a Deus por todas as bênçãos. Também agradeço a oração dos irmãos em meu favor. Peço que continue orando, pois eu sou necessitado também sou necessitado da graça e da misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 13, versículo 22, nos diz a palavra: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Nós notamos uma curiosidade. Porque o ser humano gosta de saber das coisas. Havia as religiões estabelecidas, e de repente vem o Senhor Jesus anunciando algo diferente. E aí então perguntaram para ele: Mas mestre, são muitos que se salvam? Havia uma preocupação com a quantidade. Parece que muitas pessoas nesses dias se preocupam com a quantidade. O importante é o templo estar cheio. O importante é estar com o nome num hall de membros. Muitas pessoas alegam que a sua religião é boa porque tem muita gente. Pessoas há que dizem: mas a maioria da humanidade faz parte da nossa religião, então ela não é a melhor? E o povo no mundo fez até um provérbio que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. E isso tem sido repetido. Mas isso não é verdade. A voz de Deus não é a voz do povo. A voz do povo é a voz da natureza humana caída, destituída da graça de Deus, dissociada de Deus, separada de Deus por causa do pecado. A voz de Deus é a sua palavra gloriosa, bendita, a sua mensagem, o seu evangelho, são as cartas pastorais que orientam a cada cristão como viver. E enquanto eles aqui se preocuparam, Jesus ia ensinando e caminhando. Veja que Jesus não ensinou quantidade. A resposta do Senhor não foi a respeito de quantidade, mas foi a respeito de qualidade. Não adianta ter quantidade se não tiver qualidade. Não adianta, por vezes, pessoas que estão sempre no culto ou aos cultos, mas não muda de vida. Não entrega o coração ao Senhor, não se quebranta, não se rende. Outros ouvem, mas não se dão por avisados. Ainda hoje o irmão dizia, trabalhava comigo a pessoa, falamos tanto do nome de Jesus, mas nunca abriu o coração para compreender o mistério de Deus.
Então, amados, o Senhor estava mostrando aqui, Ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita. Ele não disse se são poucos, se são muitos, porque isso é relativo. Depende com o que você compara. Quando comparamos aqui a igreja de Bitinga, que iniciou com 4 irmãos, parece que é muito. Mas quando comparamos com tanto de pessoas da cidade, que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e outros tantos que não conhecem como único e verdadeiro Deus e a vida eterna, nós vemos que ainda é pouco. Mas o Senhor então respondeu dizendo, porfiai, esforçai, lutai. Viver a vida cristã é uma batalha constante contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu, contra este mundo cruel de pecado, contra as setas malignas do inimigo, contra as tentações da carne, de dentro para fora ou de fora para dentro. De toda maneira, o inimigo luta para desviar o cristão do caminho do Senhor. E quantos têm se apostatado e achando porque leva o nome de cristão está tudo certo. Mas o Senhor Jesus diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque não depende daquele que corre. Se dependesse do homem, aquele que é rico, então, ele compraria a salvação. Se dependesse do homem, ele faria alguma coisa. Mas não depende, a salvação depende daquele que morreu no Calvário. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de nossos pecados. Então a salvação depende de crer nele, porque é dele que vem, não é o esforço nosso. Ninguém vai pelo seu próprio esforço conseguir servir o Senhor. Quantas pessoas desejavam e desejam estar conosco, mas tem dito a doutrina é muito pesada. Se o pastor mudasse um pouco, abrandasse um pouco. Como o pastor pode mudar a palavra de Deus? Como o pastor pode abrandar aquilo que Deus não abranda? Como o pastor pode alargar o caminho que Jesus diz que é estreito? Então muitas pessoas querem pelo seu esforço. Eu me lembro o dia em que o irmão falou para mim, para você ficar firme nos caminhos do Senhor, você precisa entregar a sua vida a Jesus. É interessante, amados, que eu cresci andando nos corredores do templo, mas precisava ter uma experiência diferente com Deus, se render, se entregar, não ser mais meu, mas entregar para Ele, para receber dEle essa vida, essa graça, esse poder, essa salvação gloriosa que só Ele tem. Quantas pessoas confiam em placas e organizações religiosas, confiam em ídolos e confiam em tradições e confiam na religião dos seus pais, mas nada disso tem salvação, porque nada disso é o caminho estreito. O caminho estreito tem um nome, o caminho estreito chama Jesus, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então tem que ser por Jesus, tem que ser no nome de Jesus. E então, amados, aqui o Senhor diz, muitos procurarão e não poderão. Muitos quererão pelo seu esforço próprio, pela sua justiça, pela sua bondade, pelos seus méritos, alcançar a salvação. Há uma filosofia humanista que ensina por aí essas coisas, que a pessoa alcança a salvação pela sua bondade, pelos seus feitos. E isso é impossível. Paulo diz ainda que eu dei os meus bens aos pobres e dei até o meu corpo para ser queimado, nada vai adiantar para a salvação. Porque a salvação depende do amor do Senhor e, portanto, depende do meu e do seu amor para com Ele. Quando nós amamos mais a nós mesmos do que Ele, ainda não estamos no caminho estreito. Mas Ele diz aqui, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta,
O povo vai correndo a passos largos, vivendo de qualquer maneira, querendo só ter nome de cristão muitas vezes. Mas quando chegar o dia do juízo, que fechar a porta da graça, que cerrar a oportunidade, que a igreja for tirada, Jesus diz que muitos virão bater. Senhor, Senhor, abre-nos. Eu estava afastado, eu fui batizado, mas eu fiquei longe, mas eu quero reconciliar hoje. E ele dirá, nem te conheço. Por quê? Porque a pessoa é conhecida de Deus quando ela comparece na presença de Deus pedindo graça, misericórdia, se rendendo ao Senhor, adorando o Senhor, louvando o Senhor. Então vai cada dia sendo mais amigo de Deus, como foi o nosso pai Abraão, o nosso pai da fé, louvado é o nome do Senhor. Então é conhecido de Deus. Mas as pessoas que olham para si mesmas, para o mundo, e se comparam com o mundo, não se medem pela palavra de Deus, mas se medem pelo mundo, e acham que estão melhores. Que adianta estar melhor que o mundo, se nós não estivermos piamente com a nossa vida no altar do Senhor? Então, amados, ele diz que baterão e dizerão, abre-nos, abre-nos. E ele dirá, não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois, mas eu quero pegar essa pergunta do Senhor, e eu quero que os irmãos abram lá no Salmo 15. Ele diz assim, Senhor, a pergunta é para Jesus, são poucos que se salvam? O Salmo 15 também nos dá a resposta. Salmos de número 15. Veja que a pergunta é a mesma. Versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Senhor, quem vai ser salvo? Senhor, quem vai entrar na tua glória? Senhor, quem vai receber a vida eterna, a herança? Quem? Aí ele responde, aquele que anda em sinceridade. Quem não tem sinceridade não vai para lá, irmãos. Anda em sinceridade. A pessoa que não é sincera, por vezes ela peca, e depois canta e fala e tudo, vive de qualquer jeito e fala e dá muito testemunho ainda para os outros, falando. Mas não é sincera. Uma característica de quem vai morar lá é a sinceridade. E eu gosto da sinceridade quando a pessoa chega diante da palavra do Senhor. Está escrito, o Senhor mandou, então eu vou fazer. Mas a falta de sinceridade arruma muitas vezes subterfúgios. E as pessoas torcem, como Pedro, o apóstolo, falou, torce aquele ponto igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. Pessoas há que não têm sinceridade nem para reconhecer que são necessitados, que são pobres, miseráveis, cegos, nus, desprovidos da graça de Deus, que não têm comunhão com Deus. Às vezes a pessoa não tem sinceridade, ela não percebe que ela precisa de Jesus. Mas quando a pessoa é sincera, os irmãos lembram Jesus contando que entrou no templo o publicano. Quem era o publicano? Rejeitado pela sociedade dos judeus, porque cobrava impostos dos seus irmãos para enviar para Roma. Ele era um funcionário público do governo romano. Então os judeus não gostavam deles. Eles eram considerados um povo de pouca importância, rejeitados. Mas Jesus que entrou também o outro que era importante na religião. E aí os dois oraram. E um orou, Senhor, eu não sou como o publicano. Eu faço jejuns. Eu dou os dízimos de tudo. Eu jejuo 2 vezes na semana, se não me falha a memória. Jejuo 2 vezes por semana. E diz que o publicano não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu.
mas batia no peito, dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou necessitado, tem compaixão de mim, louvado seja Deus. E o Senhor perguntou: quem foi justificado? O cheio de si ou o sincero? Então aqui o Senhor diz que vai habitar aquele que é sincero, aquele que pratica justiça, aquele que fala e é leal com a sua palavra. Ele diz assim: o que é a justiça? O que é praticar a justiça? Eu gosto de uma definição, né? Que é assim: a justiça ou o justo é dar a cada um aquilo que é seu. Às vezes pode ser na sociedade impraticável, parece uma utopia, mas pensa comigo, a justiça é dar a cada um o que é seu. Quem é que está em primeiro lugar na minha vida? Quem tem que estar? Então a justiça é ele estar em primeiro lugar. Quem eu tenho que adorar? A justiça é eu adorá-lo. Quem eu tenho que servir? Então a justiça é servi-lo, é obedecê-lo, é adorá-lo, é glorificá-lo. Então, irmãos, é uma injustiça, a injustiça é o pecado. Quem anda no pecado, anda na injustiça, anda na iniquidade. E a justiça é a equidade. Então ele diz assim: aquele que fala verazmente segundo o seu coração. A pessoa sabe uma coisa, pensa no seu coração uma coisa, mas para se favorecer ele fala outra. Né? Aí ele conta diferente daquilo que está no coração dele. Então ele não é sincero, ele não fala conforme o seu coração. Então aí o Senhor diz que esse não vai morar lá, mas ele diz assim, que vai morar aquele que não difama com a sua língua. Aquele que não difama. Por vezes pode ser até verdade, que alguma coisa aconteceu na vida de alguém, mas o que é difamar? Difamar é levar avante. Eu só falo a verdade, eu não invento. Né? Se inventar é mentiroso. E se ficar falando a verdade dos problemas ou da dificuldade de qualquer irmão ou irmã, ele é então difamador. E o difamador, a resposta aqui não vai. Ele diz assim: nem faz mal ao seu próximo. Nem faz mal ao seu próximo. Tem gente que prejudica o próximo para levar vantagem. Sabe esse povo, por exemplo, que é muito dado ao dinheiro, que gosta de explorar a pessoa, quando a pessoa... Eu me lembro de uma vez, eu só tinha um Fiatinho 147. E eu sentei diante de uma pessoa e fiz um desabafo. O motor do meu carro fundiu. Mas foi um desabafo, porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Ele falou: você quer vender ele? Tipo assim, está fundido mesmo, agora você vende por qualquer preço. Então, irmãos, esse tipo de coisa não pode ser do cristão. Sabe, as pessoas que saem procurando aqueles que estão cheios de problema para pagar metade do que vale da sua propriedade, isso é pecado. Isso é pecado. Certa feita apareceu um corretor e falou: você está querendo comprar casa? Falei: eu estou. Falei: então a casa tal, fulano lá está vendendo abaixo do preço, abaixo do valor. Ele falou: olha, você vai me perdoar, mas eu não compro abaixo do valor, porque eu não quero dar prejuízo para ninguém, ainda mais para as pessoas, que é meu amigo. Ele ficou com a cara quadrada, coitado. Virou as costas e foi embora. Me deu até pena. Mas que coisa, né? Primeiro que ele não estava vendendo abaixo do preço coisa nenhuma. Segundo que é essa a ideia? Não é essa a ideia. Ele diz assim: aquele que não faz mal ao seu próximo, aquele que ama, aquele que ajuda, aquele que está pronto a ter consideração, a olhar a pessoa como seu semelhante, como seu irmão em Cristo, ou como, ainda que não conheça Jesus, mas como semelhante. Esteja onde estiver, a situação que tiver,
são nossos semelhantes. Então nós precisamos orar em favor das pessoas e não desejar que as pessoas, isso aí é problema dela, é bem feito, não sei o quê, essas coisas não é de crente verdadeiro não. Ele diz assim, nem aceita afronta contra o seu próximo. Tem gente que gosta, quando vem alguém contar e falar, olha, fulano fez não sei o quê, conta mais, né? Aí a pergunta é, Senhor, quem vai habitar lá no teu tabernáculo? Quem vai morar no monte? Ele diz assim, aquele que não aceita afronta. Por que você vem falar dele para mim? Deixa ele falar. Por que você vem acusar? Traz a pessoa junto. Não é? E ele diz assim, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. Isso aqui, irmão, parece uma coisa simples. Aquele a cujos olhos o réprobo é reprovado. Aquele que vive no pecado, na dissolução, no pecado, na miséria, é reprovado pelos olhos daqueles que vão habitar no tabernáculo do Senhor. Imagine numa sociedade de hoje, onde a pessoa vai e diz que tem orgulho do seu pecado. Tem orgulho. E o povo quer calar a igreja. O povo quer calar a igreja. A sociedade já calou, irmãos. Só falta a igreja para se calar contra a imundície que está no mundo. Porque o mundo criou essa filosofia de inclusão, né? Aí vamos incluir o cadeirante fazendo uma rampinha na calçada, pondo um corrimãozinho. Mas com tal de inclusão, aí vamos incluir o pecado. E não pode mais falar contra o pecado, vamos incluir tudo quanto é coisa ruim que existe, que é imoral. O mundo incluiu. Tudo ficou normal para o mundo. E por vezes para alguns cristãos vai ficando normal. Vê o pecado, não cria nele repulsa nenhuma. Sabe, a pessoa por vezes vê tanta miséria, tanta porcaria e não tem repugnância, não dá asco, não dá nojo da situação. Mas o Senhor fala que aquele que é réprobo, aquele que está reprovado, a atitude dele é desprezada. Aquele tipo de vida é desprezado. Não levamos em consideração. Há uma liberdade, cada um faz o que quer, cada um escolhe a vida que quer, mas nós não podemos achar que a vida de quem não serve a Deus é normal para ir morar no céu. Isso não é possível. E ele diz assim, aqueles que honram os que temem o Senhor. Olha só. Muitas vezes a pessoa honra aquele que pode retribuir, honra aquele que tem mais recurso, honra aquele, que tem mais nome, ou mais fama, ou qualquer coisa que seja. E a Bíblia diz assim que nós temos que honrar aquele que teme o Senhor. Seja ele uma pessoa simples, seja ela uma pessoa... eu me lembro de um irmão que ele não falava resposta, ele falava reposta. Só que quando ele orava, Deus dava a resposta. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é que importa. Então nós temos que reconhecer a glória de Deus na vida do irmão. E amar o irmão, porque Deus está na vida dele. Porque custou o sangue do nosso Senhor, custou um alto preço, porque Jesus morreu por ele. Então nós não podemos desprezar. Seja ele a pessoa mais simples, mais humilde, nós não podemos fazer acepção. Porque ele diz assim, aqueles que temem o Senhor, honra aquele que teme o Senhor. Respeita, dá guarida àquele que teme o Senhor. Então ele diz assim, aquele que mesmo que jure com dano, aquele que fala, e depois que ele falou, ele viu que vai dar prejuízo o que ele falou, prejuízo para ele, ele não muda. Ele não muda. No mundo é tudo diferente. O irmão falou para mim assim, olha, eu vendi a minha casa, a pessoa deu o cheque. Porque o dinheiro dele vem só tal dia, e ele deu o cheque.
Mas olha, pastor, só depois que chegar o dinheiro, que eu pegar o dinheiro na mão e que passar o documento, eu vou falar que vendi. Porque até lá, quer dizer, mas aquele que é cristão, se ele falar, ele tem que cumprir. E por vezes, cristão há que não cumpre nem o que fala para Jesus. Ah, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso. Ah, se o Senhor me der a solução do problema, eu vou fazer aquilo. Eu vou ser melhor, vou me santificar mais. E eu gosto, irmãos, do voto que fizemos lá no Rio. Lá nas águas do batismo. Eu sempre digo, não precisa outro voto. Porque lá é perguntado, você promete servir ao Senhor todos os dias da sua vida? Sim, prometo. O que mais que precisa? Nós vamos saber o que é servir o Senhor. E isso ser prática nossa. Porque servir o Senhor é mais do que descer as águas do batismo. É ter intimidade com Deus, é ter comunhão com Deus, é ter parte na glória do Senhor, é ter Deus na nossa vida, louvado é o nome de Jesus. É estar andando com o Senhor e Deus andando em nós. Então ele diz assim, que aquele que mesmo que seja com prejuízo, ele não muda. Ele diz aqui, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. O que é usura? Num país que tem inflação, o dinheiro perde o valor. Então existe uma certa correção do dinheiro. E isso precisa. Agora, a usura é a pessoa que empresta com juros acima do que existe. Tem gente, vou dar um exemplo, está com dinheiro lá numa aplicação qualquer que rende 0,3 ao mês, e aí ele quer emprestar 10% para o outro. Entendeu? A Bíblia diz que não deve fazer isso. Né? E nem recebe suborno contra o inocente. A corrupção, né? É inocente, mas você vai lá e fala assim, né? Que a testemunha, né, tem força lá no juízo, então você falando assim, né? A pessoa ganha causa, dando um exemplo. Então essas coisas não são nossas. Não são nossas. Ele diz assim, quem faz isso nunca será abalado. Quem faz isso, quem pratica o que está aqui, nunca vai ser abalado. Abra comigo, irmãos, de Isaías 33. A palavra de Deus, ela é, de Gênesis, Apocalipse, se a gente procurar, ela vai confirmando. Isaías 33, versículo 14. Louvado é o nome de Jesus. Isaías 33, 14. Os pecadores de Sião, a cidade de Deus, né, se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Quem habitará no teu santo monte? Quem morará no teu tabernáculo? São poucos que se salvam. E ele diz assim, o que anda em justiça, o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das mãos todo o presente, suborno, que está no Salmo 15, da corrupção, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, que fecha os olhos para não ver o mal. Pessoa que fecha os olhos para não ver o mal. Pessoa que tapa os ouvidos, ela não ouve, ela não vê. Nós poderíamos dizer, uma pessoa que morreu, ela não vai ouvir falar nada. Nós morremos para o mundo, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, nova vida, então nada do mundo nos interessa, irmãos. Nada dessa curiosidade do mundo.
Porque nosso mundo não é aqui. Nós somos aqui passageiros, forasteiros, peregrinos em terra estranha estamos, caminhando para Jerusalém, como diz lá no texto de Lucas, Jesus ia caminhando e ensinando, ia caminhando para Jerusalém e ensinando. Então a igreja vai caminhando para Jerusalém e o Senhor continua nos ensinando pela sua palavra. E isso que é importante para nós, porque o resto tudo vai ficar aí. Então, amados irmãos, ele diz aqui a palavra: este habitará nas alturas. Veja que o Senhor não está preocupado com a qualidade, com a quantidade. O Senhor não respondeu se muito, se pouco, mas ele se pôs a falar da qualidade. Então nós temos que cuidar da nossa qualidade de vida com Deus, de vida espiritual, de comunhão com Deus. Eu gostaria muito que o templo tivesse cheio, apesar que fizemos o templo mais pelos encontros. E agora também na pandemia muita gente não vem. Mas que adianta o templo estar cheio se não tiver qualidade? Então, porque nós lutamos para termos qualidade, muita gente deixa de vir. Mas lemos as qualidades daqueles que irão habitar lá. Essas qualidades precisam estar na minha, na nossa vida, na vida daqueles que nos assistem pelas redes sociais, na vida de todo o povo que se denomina cristão. E aqui, então, ainda diz o profeta: este habitará nas alturas, este que crê no Senhor, este que tem comunhão com Deus, este que anda na obediência, este que guarda a palavra do Senhor, este que crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, este habitará nas alturas, louvado é o nome do Senhor. Então muita gente está preocupado em querer viajar de avião, agora os bilionários querem fazer viagem para estar fora da esfera terrena e dar volta ao mundo aí, pelo ar, não sei o que, uma corrida desenfreada, quando todos nós, irmãos, aqueles mais simples, aqueles menos providos de recurso material ou de qualquer situação, poderá habitar nas alturas, louvado é o nome do Senhor. Lá está a nossa habitação, lá está a nossa casa, lá está a morada que nos aguarda, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então este habitará nas alturas, nas fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, louvado seja Deus. Não uma rocha qualquer aqui, mas a rocha eterna, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Lá nele, com ele, temos habitação, louvado seja Deus. E ele diz assim: o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Ninguém precisa mentir, ninguém precisa enganar, ninguém precisa dissimular, ninguém precisa andar no curso do mundo para ter o seu pão, irmãos, para ter a sua água. Deus nos dá o pão, o sustento, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fico por vezes perplexo quando alguém diz assim: mas lá na empresa, eles querem que eu ande de qualquer maneira ou da maneira do mundo. A pessoa está preocupada com a comida. Que Deus é esse que não vai abrir uma outra porta? E por vezes a pessoa precisa se posicionar. Quando ela se posiciona, a própria empresa diz: não, tudo bem, pode ir. Então, aqui ele diz assim que o pão é dado e as águas são certas. Louvado seja Deus. E os teus olhos verão o Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura. Veremos o Rei na sua beleza, na sua glória, como Isaías contemplou. Louvado seja Deus. Como Isaías viu naquele dia no templo do Senhor, na glória do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós também contemplaremos e verão a terra que está longe. A terra que mana leite e mel. Ela está longe, porque não é fisicamente que caminha para lá, mas num abrir e fechar de olhos, o Senhor levará para a sua glória, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e muitos então virão bater e clamar, mas será tarde demais. Portanto, hoje, pense na sua vida, pense de como você tem vivido a vida cristã, examine e faça um propósito de realmente ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, vivendo não
a sua vontade, mas a vontade daquele que morreu por você na cruz. E assim nós estaremos vendo, os nossos olhos estarão vendo o Rei na sua formosura, e veremos a terra que está longe. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.